Nova Manhã. Investimento inteligente com Fábio Galo. Professor Fábio Galo já está conosco aqui para o nosso Investimento Inteligente. Fábio Galo, que é professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, especialista em finanças pessoais e colunista do Estadão. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo certo, professor. A gente fala tanto, né, sobre inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá. E a inteligência artificial nos nossos investimentos? Qual o impacto que isso tem, essa tecnologia, nas nossas finanças? Olha, a inteligência artificial, principalmente o que a gente chama hoje de regenerativa, né, está revolucionando os mercados tecnológicos em ritmo bastante acelerado, nenhuma novidade, né? Mas, ao mesmo tempo, está trazendo várias questões e criando ansiedade nas pessoas. Qual as mudanças efetivas que a inteligência artificial vai provocar nos empregos e nas empresas, né? Irá trazer resultados melhores, piores? É o que nós estamos procurando entender. E num artigo muito interessante, viu, Michele, e recente, do professor Mihir Desai, né, de Harvard, um artigo intitulado "O que o setor financeiro nos diz sobre o futuro da inteligência artificial", né? Ele defende um olhar sobre o setor financeiro que, de certa forma, permite que nós esbocemos algumas respostas que nós estamos procurando sobre isso. Por quê? Porque o mundo de finanças tem o processamento de informações como sua função central, né? Ou seja, ele atua nos mercados financeiros justamente processando as informações e, dessa forma, permitindo que a indústria, né, essa indústria em particular, nos dê uma prévia do que pode acontecer. Esse artigo mostra que o que a experiência tem trazido pode ser encorajador, mas, ao mesmo tempo, preocupante, porque alguns setores devem mudar rapidamente, devem ser transformados efetivamente. Isso vai beneficiar principalmente os grandes de mercado. Mas isso não significa que o sistema geral ficará melhor, né, do que o restante, desculpa. Então, é interessante notar que, assim como a inteligência artificial nos torna indivíduos mais inteligentes, pode resultar num mundo mais burro, com menos criatividade. E esse artigo traz alguns dados que ilustram bem essa situação. Nos últimos 15 anos, o setor de fundos mútuos teve um aumento de gestores de fundos passivos, para todo mundo entender. Fundos passivos são aqueles que acompanham índices de mercado, né? E houve, por outro lado, redução dos gestores de fundos ativos, aqueles que fazem análise na busca das melhores oportunidades, etc., porque o volume de dados e a tecnologia tornaram os fundos passivos muito mais competitivos, muito mais baratos, né? E, do outro lado, outros dados que ele mostra para a gente é que os investimentos quantitativos também se tornaram uma realidade, né, com grande capacidade de análise, com um grande volume de dados, e isso em curto prazo, né, e baseado em fundamentos. Por outro lado, o cliente mantém a sua preferência por humanos, fazendo com que os consultores robóticos sejam eclipsados. Vocês lembram, né, dos consultores robóticos, até previsto na nossa legislação, né, que você pode fazer investimento através de forma totalmente eletrônica, né, inclusive com aconselhamentos financeiros, né? A sua carteira pode ser administrada por robôs hoje, mas isso não está se desenvolvendo, porque as pessoas preferem falar com gente do outro lado, né? E, enfim, essa experiência do mundo financeiro sugere que nem tudo muda tão rapidamente quanto a gente estava prevendo. O artigo do professor de Harvard, né, traz elementos para a nossa reflexão sobre o papel da inteligência artificial, particularmente nesse mundo de finanças. Não há dúvida alguma, particularmente na minha opinião, né, que a inteligência artificial pode ser extremamente eficaz na análise de grande volume de dados, identificação de padrões e previsão de tendências. Mas há aspectos da tomada de decisão de investimentos que ainda depende da criatividade, do discernimento humano. E o ser humano é capaz de analisar os dados combinando intuição,
experiência e ainda interpretando notícias recentes, tendências sociais e políticas, que são coisas ainda não totalmente capturadas pela inteligência artificial. Enfim, a combinação de habilidades humanas e capacidades da inteligência artificial pode nos proporcionar uma abordagem mais robusta e completa para a tomada sobre investimentos e da mesma forma que em todos os processos da decisão humana, não é verdade, Michele e Nonato? Não, você falando, professor, me lembrou, eu fiz uma reportagem uma vez bem aprofundada sobre o uso da inteligência artificial na medicina. E a mesma coisa, é excelente a inteligência artificial na medicina, acho que acelera alguns processos, ajuda a balizar a decisão médica, mas ainda assim a decisão final vai ser sempre do ser humano que estudou, que tem essa intuição, que tem, né, vai muito além de simplesmente os dados. Então, assim… Ela vem para contribuir, né? Não para substituir. Acho que esse é o ponto, né? Exato. Talvez ela substitua, sim, alguns profissionais que fazem aquele trabalho mais braçal. Sim. E aí, sim. Mas a decisão final, aquele olhar final em relação à situação do paciente, o diagnóstico, o tratamento, vai ser sempre. Eu acho que nas finanças a gente está falando da mesma coisa. E aí, né, professor, acho que conta muito nas finanças estarmos falando das mesmas coisas, porque é o que o senhor falou. Na análise do ser humano, ele combina lá a situação social, a questão política também, que pode estar fervendo ou não, algo que não será captado pela inteligência artificial, pelo menos nesse primeiro momento, né? Ele pega o humor do momento que a inteligência artificial não consegue captar, né? Ele coloca algo a mais mas a combinação dos dois fatores, né, da combinação humana com a inteligência artificial, que pode resultar realmente num processo de decisão melhor e nós vamos ganhar efetivamente. É isso. Fábio Galo, toda terça-feira aqui com a gente agora. Obrigada, professor. Bom dia. Obrigado, Michele, Nonato, a todos. Até a próxima. Até semana que vem.